Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, meu estado. Queremos dar as boas-vindas a você, que hoje é uma noite que tem muitos convidados que estão aqui pela primeira vez. Até a gente queria conhecer você. Você pode levantar um braço assim, quem pela primeira vez está no evento nosso. Obrigado. Queria que os demais dessem uma salva de palmas. O Milton Sosmeyer é consultor financeiro, palestrante, autor do livro O Caminho para a Prosperidade e vereador de Porto Alegre. É o primeiro mandato nessa renovação histórica do Brasil. Ele é casado com a Elisete, que a gente aprecia muito, tem prestigiado nossos eventos, e há 22 anos. E eles têm 3 filhos, e não parece, mas eles têm 2 netas já. Então, eu queria passar a palavra, pode passar, podíamos dar uma salva de palmas. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao convite do Humberto, do Sérgio, e o privilégio de a gente poder estar aqui compartilhando um pouco da nossa vida, um pouco daquilo que aconteceu conosco e o resultado disso na nossa vida, que tem sido um marco de divisor diante de conhecer o Deus que nós conhecemos e depois de conhecer esse Deus, né? E para mim é um privilégio nós podermos hoje compartilhar um pouco dessa experiência. Normalmente nas palestras a gente faz mais direcionada sobre aquilo que Deus pode fazer na vida das pessoas, mas eu quero falar um pouquinho sobre aquilo que Deus fez na minha família, na nossa família, e consequentemente a isso nós podemos também compartilhar não só da bondade de Deus, mas também daquilo que Deus pode fazer na vida de cada um de nós. Meus pais, né, principalmente meu pai, é de uma família de imigrantes alemães, e meu pai, aos 8 anos de idade, a minha avó faleceu. Ele tinha mais 2 irmãs, e a irmã mais nova, logo após o parto dela, essa minha avó faleceu, e o meu avô casou com a irmã da minha avó. E depois teve mais 2 filhos. E esses 3 filhos, tanto o meu pai quanto as minhas 2 tias, foram praticamente deixados de lado, tanto que o meu pai nunca, não só do seu pai, como da sua madrasta, recebeu um abraço, né? E a gente sabe que existe um adágio popular que diz que para conhecer o adulto que sou, devias conhecer a criança que fui. E nós que lidamos com pessoas, lidamos com gente, nós sabemos por que muitas vezes as pessoas são duras de coração, né? As pessoas têm dificuldade de dar um abraço, as pessoas têm dificuldade às vezes de dar um sorriso, têm dificuldade de confiar. E meu pai cresceu nesse ambiente e de muita falta de carinho, muita falta de amor. Ele tem 82 anos e há 2 anos atrás ele contou um pouco da vida dele de criança. Ele nunca gostou de falar da vida dele de criança, porque a vida dele de criança não tem nada de bom assim que ele possa lembrar e de falar de coisas boas, de infância, de brincadeira, de infância que a maioria das crianças tem hoje, que é chegar numa casa, que é brincar, porque ele desde muito pequeno ele tinha que ir para a roça, tinha que trabalhar, tinha que ralar, e carinho nada, né? E aos 19 anos de idade, meu pai saiu de casa e foi trabalhar numa empresa, onde nessa empresa ele acabou se tornando sócio, e ele, consequentemente, sem experiência nenhuma, sai da agricultura, vai trabalhar numa cidade de Passo Fundo, aonde quem coordenava toda a parte administrativa, financeira daquele empreendimento era justamente uma pessoa experiente, e o resultado de tudo isso é que deu errado, né? Tinha tudo para dar errado e deu.
Tanto que, em pouco tempo, essa empresa faliu, meu pai recomeçou de novo, com outro sócio, e aí ele começou a viajar, comprava produtos na colônia e revendia em várias cidades, inclusive no norte do estado. Foi onde ele conheceu a minha mãe, no interior de Nonoai. E a minha mãe também, numa história de uma infância bastante sofrida, também com 9 anos ela perdeu o pai dela, e ao perder o pai dela, era antigamente as famílias tinham muitos irmãos, muitos filhos, e quando ela perdeu o pai dela, ela começou a trabalhar na casa e morar na casa dos seus irmãos e cuidar dos seus sobrinhos. Também de uma infância completamente sem alegria, sem carinho, totalmente destroçadas, e nesse momento eles se encontram na cidade de Nonoai. E meu pai volta um tempo depois, casa com a minha mãe e vem morar na cidade de Passo Fundo. E aí, uma empresa que estava teoricamente bem sucedida, meu pai leva outro golpe, vai à falência de novo, e aí eles casados, e agora ele começa a morar de favor em peças, né, de casas. Depois deu uma melhoradinha, foi trabalhar numa empresa de material de construção, e já alugou 2 peças, já começou a melhorar um pouquinho, e depois começou a montar o seu negócio e quebrou de novo. Às vezes eu brinco com eles assim, olha, poucas vezes eu vi um cara quebrar tanto quanto você, né? E sempre sendo logrado, uma pessoa que não tem uma estrutura de família, não teve uma orientação de família e teve que viver a vida e aprender com o seu próprio sofrimento, com a sua própria dor, com a sua própria luta, sendo trabalhador, sendo esforçado, dedicado, mas sem experiência nenhuma e principalmente sem Deus, né? E eu nunca me esqueço que ele deu uma melhoradinha e comprou um caminhão, marca internacional, que para ligar aquele caminhão tinha que usar uma manivela. Eu achava o máximo aquilo, né? Ia lá na frente, tocava a manivela do caminhão, jogava a manivela embaixo do banco, pulava dentro do caminhão e o caminhão saía. Depois ele melhorou, comprou um caminhão marca internacional, depois um Marta Rocha. Os mais antigos aqui sabem dessas marcas de caminhão. Passou um tempo, quebrou de novo, né? Faliu de novo. Sempre confiando nas pessoas, né? E a gente sabe que, se for perguntar a história de cada um aqui, quantos aqui já foram logrados por alguém, né? Pessoas que você confiou, pessoas que te traíram, pessoas que você muitas vezes contou os seus sonhos, seu projeto, seu segredo, né? Ontem ainda eu estava dando uma palestra e falando sobre estratégias, e uma das principais estratégias que nós temos que ter é saber em quem nós vamos confiar, né? E principalmente sonhos, principalmente projetos nossos, principalmente quando a gente não tem nenhum discernimento da vida e da maldade das pessoas. E passou-se um tempo, aí eu deixei para trás uma história, que logo que eles casaram, minha mãe foi ter o primeiro filho, e o primeiro filho não chegou a nascer, morreu. Foi ter o segundo não chegou a nascer, morreu. Veio o terceiro, nasceu, durou 15 minutos, morreu, né? Só tragédia. Aí veio o quarto, que fui eu, e deu certo, né? 56 anos, estou aqui. Aí 1 ano e 6 meses veio o meu irmão do meio, também encaixou, né? Emplacou. E 1 ano e 6 meses depois veio o terceiro. Então nós somos em 3 irmãos. Então era uma família que era interessante, né? Como dava tragédia nessa família, né? Como dava coisa errada com eles. Uma coisa assim muito impressionante. E meu pai começou ali a desenvolver a sua vida, trabalhando, uma luta, um sofrimento, batalhando, se esforçando, se empenhando para poder sustentar a casa, sustentar a família. E eu nasci muito doente, nasci com muitos tumores, bastante enfermo. Só tragédia até agora, né? Nasci muito doente, com muito enfermo, muita enfermidade,
muitas enfermidades, meus irmãos também, e nós fomos morar numa rua na cidade de Passo Fundo, chamada Rua Mato Grosso. Eu lembro, criança, doente, e uma vizinha chegou e falou para minha mãe, diz assim, olha, eu vejo que vocês aí têm uns filhos doentes, quem sabe vocês vão numa igreja, tem lá um pastor lá que faz umas orações, e as pessoas são abençoadas, e tem uma boa palavra. E quando meu pai chegou, final de tarde, a minha mãe comentou, diz assim, olha, a vizinha quer levar nós na igreja. Aí o meu pai chegou assim na igreja, disse, aleluia, aí, eu não vou nesses lugares, não vou nesses pastores, não gosto de pastor, não gosto de igreja, não vou. E a mamãe chegou e disse assim, olha, até agora só tem dado problema na sua vida, né? Você não anda, não desanda, os filhos doentes, nós já procuramos de tudo, já fomos em tudo que é lugar que a gente poderia ir, e o problema não se resolve. Os filhos estão aí doentes, quando sara de um problema, começa outro. E o meu pai, meio contrariado, diz assim, já que não tem outra alternativa, vamos lá. Mas já vou te avisando. Eu não vou ficar lá, não vai dar certo esse negócio, vou ir para te contentar. E aí nós fomos na igreja, perto de casa assim, tinha muita gente naquela igreja. E ali eu lembro que o pastor fez uma oração, e com uma oração eu fui curado, meus irmãos também foram curados, e a partir daquele momento nós decidimos entregar nossa vida para Deus, né? E uma coisa que eu nunca tive problema na minha vida foi ver meus pais brigarem. Eu sei que muitas famílias são dilaceradas, são cheias de problemas com relação a isso, mas esse foi um problema que nós nunca tivemos. Meus pais, até hoje, meu pai tem 82 anos, minha mãe tem na faixa de 80, eles são que nem um casal de namorados. Um cuida do outro, aprenderam a ter Deus na vida, eles têm uma vida muito intensa na presença de Deus, não cresceram financeiramente, mas receberam aquilo que está faltando para a maioria das pessoas, que é Deus na vida. Então o meu lar, mesmo que depois que nós entregamos a nossa vida para Deus, não tivesse tido uma vida financeira muito boa financeiramente, embora meu pai melhorou, depois ele começou a viajar de novo, já estava um pouquinho melhor, mas muitas vezes ficava muito tempo fora, e ali, quando criança, eu comecei a me despertar para a questão de vendas, né? Eu lembro que às vezes o meu pai ficava um tempão fora, porque não é que nem hoje, que tudo é asfalto. Na época, a maioria das estradas não tinha asfalto, então quem viajava, se chovesse como nesses últimos dias de chuva, ficava às vezes 60 dias sem voltar. E eu muito cedo, eu assumi praticamente a responsabilidade da minha casa, da minha família, né? A minha esposa Elisete, que está aqui, os pais dela se separaram quando ela era criança, e ela praticamente assumiu os irmãos e o mercado. Então nós temos uma história parecida de criança praticamente assumir a responsabilidade da família. E eu lembro que o nosso terreno era um terreno grande, e eu plantava cebolinha, salsa, rabanete, cenoura, e eu montava os fechinhos e ia vender para trazer o dinheiro para dentro de casa. Período de verão, vendia picolé para trazer o dinheiro para dentro de casa. Então, sempre tive essa responsabilidade de assumir o compromisso de cuidar até da casa, e quando meu pai chegava, enfim, era uma festa, era uma alegria, mas eu não deixava a minha casa faltar nada. Eu lembro que uma vez nós estávamos com muita dificuldade financeira em casa, meu pai nessas viagens longas, e a minha mãe nunca se queixou, né? Ela sempre pedia a bênção de Deus, e esse é um segredo que eu aprendi, e que lamentavelmente nos dias de hoje nós vemos que nós vivemos uma síndrome de murmuração, né? As pessoas, elas têm um caráter murmurador, de reclamar de tudo. Os filhos de hoje são extremamente mimados, né? Querem tudo que se coloque nas suas mãos, e
e muitas vezes de uma forma em que eles não vão pagar o preço por isso, e consequentemente a isso nós vemos o endividamento, que eu vou falar daqui a pouquinho, o endividamento da nossa sociedade, é justamente uma sociedade que valoriza muito o ter e não o ser. E diante dessa situação, eu lembro que uma vez nós estávamos com uma dificuldade financeira bastante grande, e a mamãe chegou e vi ela orando, e ela disse assim: Senhor, nós precisamos de alimento que está praticamente no fim. Eu vi ela orando de joelho lá, e aí eu chamei ela, porque parou um carro lá na frente e perguntou se para mim e para os meus irmãos, se a nossa mãe estava ali. E aí ela foi lá, e esse carro era um Fusca, nunca me esqueço, um Fusca branco, parou lá na frente de casa, e disse assim: olha, eu tenho umas coisas para vocês aqui. Antigamente chamava o rancho, né? Então tinha muita comida naquele rancho lá, e descarregou, e nós descarregamos, e quando nós voltamos para agradecer, o carro tinha sumido, tinha desaparecido. E nós fomos aprendendo que sempre quando nós temos Deus na nossa vida, Ele sempre vai cuidar de nós, seja nas horas boas, seja nas horas difíceis, seja com pouco ou seja com muito. E eu fui crescendo nessa sistemática de dificuldade e tudo, mas acreditando que Deus, Ele pode abençoar aqueles que acreditam na prosperidade, acreditam na bênção. Tem um versículo que eu gosto muito, que diz assim: se quiseres e me ouvires, comereis do melhor do bem dessa terra. E eu aprendi que a miséria e a prosperidade, elas têm o mesmo potencial. Só que é nós que potencializamos isso, através das nossas palavras, através dos nossos atos e através daquilo que nós acreditamos. E eu comecei a buscar isso, eu me esforcei, estudei, acreditei, e tinha um sonho de criança de ser bancário. E aos 15 anos eu fui trabalhar numa empresa, e nessa empresa era uma empresa de esquadrias de ferro, esquadrias metálicas, e mesmo lá, estudando à noite, trabalhando de dia, eu me empenhei, me esforcei, e eu lembro que um dia o dono da empresa chegou e disse assim: ó, Hamilton, vem cá. Disse assim: ó, seguinte, não tinha 18 anos ainda. Ele disse assim: você vai ser o chefe da empresa aqui. Eu falei assim: olha, o nome do dono era João. Ele disse assim: seu João, mas aqui só tem pessoas de idade, já pessoas maduras. Ele disse: não, mas você tem capacidade e você vai chefiar a empresa aqui. E eu, desde muito novo, sempre fui líder, sempre tive essa determinação, essa autoridade de procurar fazer as coisas bem feito, e tudo que eu assumi como responsabilidade, saber que a primeira pessoa que eu tenho que dar satisfação daquilo que eu faço é a mim mesmo, né? Eu sempre procurei fazer o melhor. E me dediquei, cheguei a chefe dessa empresa, aprendi tudo que tinha que fazer naquela empresa, tanto que hoje numa construção civil, se eu precisar, eu entendo de uma abertura, de uma porta, seja de alumínio, de ferro, enfim, aprendi isso. E quando eu entrei de férias, eu disse assim: agora eu vou procurar o meu sonho, que é trabalhar no banco. Fiz teste em 2 agências bancárias, passei nas 2 e escolhi aquela que eu achava que ia dar o melhor salário, e entrei nessa, que foi na época o antigo Bamerindos. E procurei me dedicar passar em todas as carteiras do banco. Porque eu disse um dia para uma pessoa que veio me entrevistar, e essa pessoa disse assim: qual é o teu objetivo aqui dentro desse banco, dentro dessa agência bancária? Esse objetivo é lá naquela cadeira, e era a cadeira do gerente. Aí assim, você vai ter que ralar muito para chegar lá. Ele disse: não, mas eu sou bom de serviço, e eu vou chegar lá. E passando-se 3 anos e meio, eu cheguei na gerência, consegui chegar lá, passei por todas as carteiras, trabalhando, me dedicando, e com detalhe, pedindo sempre que Deus me conduzisse de uma forma que eu pudesse fazer as coisas de forma justa. E eu sempre digo assim: uma pessoa que quer crescer na vida, ela não precisa pisar em cima de ninguém, apenas faça o seu melhor. E lá no banco, uma coisa que me chamou a atenção, agora voltando para aquilo que são
a maior parte das minhas palestras sobre finanças, o endividamento das pessoas. E como eu passei muita dificuldade, não chegamos a passar fome, porque Deus, quando nós entregamos a nossa vida para Deus, Deus nunca nos deixou passar fome, mas passamos muita dificuldade. E como eu passei dificuldade, eu comecei a observar as pessoas, clientes nossos do banco, que se endividavam de uma maneira estúpida, né? E a gente vê o resultado no nosso Brasil hoje. Saiu uma matéria há poucos dias, no Jornal Zero Hora, em dezembro, 1/3 da população de Porto Alegre, por exemplo, estão inadimplentes. 62 milhões de pessoas no Brasil estão inadimplentes. E tudo isso por causa do desregramento financeiro, justamente porque não existe uma orientação nas escolas, nas questões financeiras, também não existe uma orientação financeira nas famílias, e um detalhe importante, que nós, no nosso país, a gente praticamente não faz reunião de família. Qualquer empresa. Quando eu saí do banco, e eu saí porque eu fui transferido para o Mato Grosso, para uma regional, ia ganhar um salário relativamente muito grande, comparado com o que eu ganhava, e eu pedi demissão na época do banco, porque eu não queria ir para longe, para outro estado, enfim. O próprio diretor, na época, me chamou de doido, disse assim, você é novo, você está tendo uma chance que milhões de pessoas gostariam de ter, e você está jogando fora uma chance de ouro, de grana, num estado que está crescendo, num estado que você pode ganhar muito dinheiro só vendendo, fazendo seguro dos pavilhões, dos equipamentos, porque é um estado onde está se investindo muito financiamento na área agrícola. E eu disse assim, a decisão minha eu não quero, eu vou abrir um escritório de representação, não sabia nem o que era isso, e abri o tal de escritório de representação, saí do banco e comecei como eu dava muito atendimento para cliente do banco, orientando as questões financeiras, eu comecei a fazer isso. Comecei a orientar clientes, comecei a orientar pessoas individualmente, dar consultoria financeira e montei uma empresa de representação comercial. No norte do estado, a minha empresa se tornou a maior em número de fábricas. Eu cheguei a ter quase 60 empresas no meu escritório de representação. Empresas boas, né? Empresas de renome, ganhei muito dinheiro com essas empresas, ajudei muito na área social, e entre essas empresas, posso citar algumas aqui para vocês, a TRAP, que é aquela maquininha verde, né, de cortar grama, a Taurus de São Leopoldo, Jaquival aqui de Gravataí, a Pabovi, que é a maior empresa de fábrica de mangueiras, muitas empresas grandes como Somar, Aliança, que é a maior fábrica de reguladores de gás do hemisfério sul, né? Reguladores de gás, tanto gás de cozinha, quanto o gás industrial, semi-industrial. Então, eu consegui montar um escritório muito bem sucedido. E tive a graça de poder aprender sobre os produtos. Então, eu dava muita palestra sobre os produtos. Eu tinha facilidade de aprender os produtos. Ia nas empresas, dava palestra sobre os produtos. E cliente nenhum que comprava dos nossos produtos, eu tinha equipe de vendedores, ficava encalhado, porque eu nunca fui bom vendedor, mas sempre fui bom estrategista para vender. Eu lembro um caso lá numa cidade, São Luís Gonzaga, eu cheguei num cliente, estava lá um monte de mangueira lá no depósito, e eu cheguei e falei para ele assim, cara, tu não tem conseguido vender mangueira? E ele falou assim, não, mangueira não sai, né? A gente não está vendendo. Eu disse, posso te ajudar? Ele disse, pode, o que tu vai fazer? Eu disse, vamos pegar as mangueiras e colocar tudo aqui na frente. Peguei, coloquei lá os valores que ele vendia, né? Como se fosse uma promoção, e passado 15 dias depois ele ligou para o escritório, comprando mais um lote. Só para dar um exemplo para vocês, desse trabalho que eu fui desenvolvendo de dar orientação, consultoria e ajudar as pessoas nessa área. E uma coisa que eu aprendi, né, nessa minha jornada, nessa minha caminhada, é que muita gente, muitos clientes meus, pessoas não só boas naquilo que fazem, inteligentes naquilo que fazem, muitas pessoas extremamente cultas,
ganhando muito dinheiro, mas com famílias destroçadas, famílias destruídas, vidas destruídas, porque o foco sempre é a questão profissional, e nós sabemos que a nossa vida, ela não é só o externo, e muitas vezes fui chamado por clientes meus para conversar sobre, olha, gostaria de conversar contigo, eu estou passando vários problemas aqui na minha empresa, com funcionários, e eu sempre dizia para eles, olha, o teu problema não é o externo, o teu problema é o interno. Primeiro você vai ter que melhorar dentro de você. Você está passando um momento de tribulação, um momento da tua família, porque você escolheu o foco, basicamente os teus negócios, e esqueceu que você tem uma família. E nós sabemos que uma pessoa, por exemplo, que o foco dela está voltado só para as questões materiais, ela não consegue ter paz na sua vida por completo, ela não consegue ter uma alegria completa. Ninguém consegue ter uma alegria completa sem ter Deus na vida. E durante esse tempo a gente tem falado muito sobre essas questões financeiras, e eu estou vendo alguns casais aqui, e uma orientação a gente sempre tem dado para casais, principalmente no estado como o nosso, que é um estado machista, onde o homem entende que ele é o responsável, o provedor da casa, isso é verdade, que ele é o responsável de cuidar da sua empresa, isso é verdade, cuidar das suas finanças, mas uma coisa que a gente tem aberto os olhos de muitos homens, é que dentro de um relacionamento, às vezes, a esposa tem uma habilidade muito grande para coordenar as questões financeiras. E às vezes o homem quebra a empresa, muitas empresas que nós acompanhamos faliu a empresa, porque o homem não compartilhou essa responsabilidade com alguém que poderia ajudá-lo, né? E nós estamos vendo que as mulheres estão se capacitando muito nesses últimos tempos, inclusive da questão de administração de finanças. E muitas mulheres têm segurado empresas, muitas mulheres têm segurado casas, e muitas pessoas e casais que nós atendemos, que nós compartilhamos essa experiência, quando o homem entendeu que a esposa ela pode ter essa responsabilidade, porque a mulher ela é uma auxiliadora, ela é aquela que está junto, e quando fala que a mulher é submissa, não significa que o homem é o comandante, tem que pisar em cima, não. Submisso significa estar na mesma missão. A mulher tem essa missão de estar junto, ajudando, principalmente nas questões de família e nas questões também financeiras. E um dos grandes problemas dentro das casas, dentro das famílias, é justamente, como eu falei, falta de aquela reunião familiar, de ter as coisas claras, né? O homem está quebrando, falindo, a empresa está falindo, a esposa sabe que o filho está, por exemplo, na droga, e não se compartilha os problemas da família para resolverem juntos. Existem problemas, e grandes problemas dentro das famílias, que são escondidos. E tem um velho adágio popular, né, que inclusive na Bíblia também fala, que um reino dividido não subsiste. Uma empresa dividida, ela vai quebrar, né? Se a empresa andar para um lado, os funcionários andar para o outro, o sócio andar para o outro, né? As empresas onde o comercial ele não se entende com o financeiro, se é uma indústria, por exemplo, quem cuida lá da parte industrial, não conseguir fazer um regramento de matéria-prima, junto com o financeiro e junto com o comercial, quanto é que vai vender, qual é a estimativa, qual é a meta, qual é, o ponto de equilíbrio, essa empresa a tendência é falir, é quebrar. E na família é a mesma coisa. A empresa é reflexo da família. As nossas decisões externas é reflexo daquilo que está interno em nós, dentro de nós, ou seja da revolta, ou seja da alegria, ou seja da tristeza. E dentro dessa palavra que eu estou trazendo para vocês, uma coisa que eu aprendi é que quando nós temos Deus na vida, com um pouco ou com um muito, existe uma paz interna no nosso coração. Nós sabemos que essa paz que só Deus pode dar, o dinheiro não compra. E tem muita gente desesperado. Eu conheci empresários e conheço empresários, e lidamos com gente de todas as camadas sociais,
que tem muito dinheiro, mas não tem paz no seu coração, tem que tomar muitos remédios para dormir, porque tem uma vida de agonia, uma vida de intranquilidade, de negócios. Quando eu falo negócios, é coisas escondidas que a pessoa não consegue falar, não pode falar porque são coisas erradas. Não tem essa paz interior que só Deus pode nos dar. E a minha palavra desse testemunho é que nós tivemos uma vida de muita dificuldade. E só conseguimos ter paz, mesmo não tendo dinheiro, quando criança, quando Deus entrou na nossa vida. Quando Deus entrou em nós. Eu lembro que um dia, um ex-cliente meu do banco, um homem muito rico, depois ele se tornou cliente do meu escritório. E um dia ele me chamou lá, pediu para mim ir lá, e eu imaginei um negócio, né, porque ele realmente comprava muito do nosso escritório. Eu imaginei o negócio e quando eu cheguei lá, ele avisou ao secretário, olha, se tiver alguma agenda, tu cancela que eu vou falar com o Sosmaier aqui, Sosmaier é o sobrenome, é o nome da minha empresa, e eu vou falar com o Sosmaier e eu vou demorar com ele. E eu falei para ele assim, e aí? Qual é o negócio que nós vamos, o que eu posso te ajudar? Diz ele assim, hoje não é negócio. Hoje eu quero saber sobre algo que tem me incomodado. Você sabe que dinheiro não me falta, eu viajo o mundo inteiro, eu tenho empresa, tenho dinheiro, meus filhos viajam o mundo inteiro, tenho um casal de filhos, mas eu tenho uma coisa que me intriga muito, né? E eu gostaria que você me falasse, quando eu morrer, o que vai acontecer com as minhas coisas todas que eu construí? Todo esse império que eu construí, que eu me esforcei tanto para construir, o que vai acontecer? Ele disse, olha, vai ficar para os teus filhos, no caixão não tem gaveta, e tu não vai levar junto essa riqueza toda que você construiu. E ele diz assim, e como é que termina a vida? Assim, a vida termina terminando. Né? A vida aqui na Terra, uma hora ela acaba. Aí eu falei para ele assim, olha, lá na Bíblia, os homens viviam muito, né, 200 e poucos anos. Lá no livro de Gênesis, lá no capítulo 6, diz que Deus estabeleceu um limite de vida para o homem, 120 anos. Após o período diluviano, essa média diminuiu, 80 a 90 anos, aliás, 70 a 80 anos. Uns duram mais e outros duram menos. Eu falei para ele, essa é a média de vida de um homem aqui na terra, quando eu falo homem, o homem e a mulher. E segue um versículo dizendo assim, no demais deles é enfado e canseira. Por quê? Porque normalmente vem à tona as dificuldades que nós tivemos na vida. E eu falei para ele, mas existe uma eternidade. Ele, que eternidade é essa? É uma eternidade que você pode escolher com Deus ou sem Deus. E isso, todo o teu império não compra. Tá, mas como é que a gente faz para ter isso? Isso é muito simples. É só você repetir comigo umas palavras agora, entregar a sua vida para Deus, e o teu nome já está escrito lá no livro da vida, e o dia que você não estiver mais aqui, as tuas riquezas seguem, mas tu vai ter uma outra riqueza que é lá na eternidade com Deus. Ele disse, mas por que é tão simples assim? É tão simples porque Jesus já pagou o preço lá na cruz por mim e por você. E por isso, que lá na eternidade, não existe o rico ou o pobre, preto ou branco. Lá na eternidade existe pessoas que um dia ouviram a voz de Deus na sua vida e entregaram o seu coração para o Senhor. Essa vida aqui tudo passa. As nossas histórias, eu estou contando hoje a minha história, mas cada um de vocês tem a sua história. Cada um de nós tem a sua história. Algumas mais tristes, outras menos tristes, né? Algumas mais tranquilas, outras mais tumultuadas na sua vida, né? A gente conversa com muitas famílias, muitas pessoas que têm todo tipo de sofrimento, pessoas que têm mágoas, ressentimentos, situações que não conseguem perdoar porque sofreram demais com aquelas situações que lhe magoaram, entristeceram o seu coração. Mas um dos maiores problemas não é nem as mágoas e aquilo que nós não conseguimos perdoar.
O maior problema, um dos maiores problemas é nós não podemos perdoar nós mesmos, né? E esse é um dos grandes problemas que as pessoas têm, erros que cometeram, que fizeram. E para isso foi que Jesus morreu lá na cruz por nós. Ele deu sua vida por nós, para que quando nós entregamos a nossa vida para Ele, todo o nosso passado, tudo aquilo que nós erramos, todo o nosso sofrimento, ele é deixado no esquecimento. É tão simples assim, é tão simples. É tão simples que a maioria das pessoas que são pregadores, para valorizar a função, eles dificultam as coisas. Porque as coisas são simples e são muito simples. Numa atitude do meu pai e da minha mãe, um dia, ter entregue a vida deles para Deus, um convite de um vizinho, a partir daquele momento, mesmo que os recursos materiais, financeiros, eles não viessem do jeito que nós gostaríamos que viesse, mas veio algo que o dinheiro não compra, que é a paz, que é interna no nosso coração, né? E eu quero deixar essa experiência para vocês, lembrando que sobre questões de finanças, é muito importante que cada um de nós entenda dessa responsabilidade de cuidar muito bem das nossas finanças. Eu escrevi um livro, está na segunda edição, e nessa segunda edição tem uma tiragem de 3.000 já, acho que deve ter uns 50 ali, 50 e poucos, aonde tem um linguajar muito simples sobre administração financeira. E uma das coisas que é um tema que eu abordo muito, principalmente quem é empresário, é fiscalizar as pessoas à sua volta, né? Porque normalmente a gente tem um sanguessuga perto da gente, gerando prejuízo. Fiscalizar, e essa pessoa, esse sanguessuga, pode ser um filho, uma filha, pode ser o esposo, a esposa, pode ser um funcionário, e essa responsabilidade é nossa. Lembre-se que o sim é muito fácil a gente dizer, né? Porque o sim não gera explicação. E ninguém vence na vida dizendo muito sim. Normalmente a gente vence na vida dizendo muito, muito não, né? E quando a gente diz não, todo não tem que dar uma explicação. Então eu escrevi esse livro, não sei se tem ainda alguns ali, mas eu quero deixar essa palavra, esse testemunho para você. E se você aceitar meu convite, quero convidar você a ficar em pé, por favor. E quero fazer um desafio para você, um convite. Um dia, na nossa vida, hoje eu ajudo nas igrejas, né, há muitos anos já, mas um dia, meus pais deram um sim para Deus. E dar um sim para Deus é algo que é pessoal, né, não é transferido, é algo de cada um de nós. E depois eu dei meu sim para Deus. Entreguei minha vida para o Senhor, para Deus, e eu não me arrependo disso. Existe uma paz, mesmo que tenha as lutas, dificuldades, no mundo que nós vivemos, com tanta insegurança, com tanta dificuldade que nós temos visto, cada dia parece que brota problema, né? Parece que tem problema esperando para entrar, de tanto problema que existe, tantas lutas que existem, e em todas as áreas, mas aquele que tem e que entrega a sua vida para Deus, para o Senhor, você pode ter certeza que no seu coração, assim como no meu coração, como no coração daqueles que aceitaram já o Senhor na sua vida, existe uma paz que o mundo e dinheiro nenhum pode comprar. Então, quero convidar todos para que você, por favor, estenda a sua mão para cima, assim, a mão direita, e gostaria que todos fizessem comigo essa oração, dizendo assim: Senhor meu Deus, se você quiser, você diz: Senhor meu Deus, eu entrego a minha vida para Ti. Neste momento, Senhor, eu peço que o meu nome esteja escrito no livro da vida. Reconheço que sou pecador e recebo a Jesus como único e suficiente Salvador na minha vida. Amém?
Mestre, eu preciso de um milagre.